A hora que abrir para vocês aí, vocês me avisem, por favor. Já compartilhei. Ainda não apareceu não, Fernanda. Não? Uai. Fernanda, Oi. sobre a discussão de ontem, eu não acompanhei, acabei perdendo. Teria como você me atualizar sobre o que mudou, o que foi decidido, por favor? Mudou de quê? Que as meninas estavam falando do portfólio, né, do tempo do trabalho e tal. Ah, Mudou tá. alguma coisa? Não, na verdade, ontem a gente fez uma conversa sobre o trabalho integrado, do caso, sabe, Daniel? E comentamos, os meninos falaram que acharam que ficou pouco tempo, no final das contas, para execução do trabalho, né? Do integrador? O integrador. Pouco tempo? Oh. Na verdade, na questão da execução. E se vocês tivessem tido um pouco mais de tempo, teriam condição de elaborar um pouco melhor e tudo, né? Porque eu levantei algumas coisas na hora da correção do trabalho, sabe? Sei. Eu passei as notas para a Patrícia e marquei com ela um dia para a gente conversar, para eu também dar o retorno para ela do que foi discutido aqui ontem, né? Porque foi conversado aqui ontem. Entendi. Mas eu não agendei com ela certinho ainda o dia, não. Mas eu já falei para a gente fazer uma reserva de data para isso. E com relação ao portfólio, nessa última etapa, na penúltima eu isentei vocês da obrigatoriedade do estudo dirigido, não foi? Sim, foi. Nesse também, né, gente? Porque no final agora fica mais apertado. Inclusive, ontem alguns alunos comentaram que acham que a atividade de identificação agrega mais do que o estudo dirigido, né? Então, essa é uma mudança que eu já vou fazer para o outro semestre. Então, eu vou manter da mesma forma do anterior, eu preciso mudar nas orientações lá, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar de... Não apareceu para vocês ainda, não? Professora, para mim, não. Deixa eu atualizar aqui, peraí, minha página. Pode ser que eu saia aqui na hora que eu mando atualizar. Se sair, eu volto, tá, gente? Fica tranquila aí. Acho que agora foi, né? Foi sim. Ah, tá. Foi. Então, ontem a gente começou falando da hipófise. E eu mostrei para vocês a distinção da adenipófise e da neurohipófise, né? Então, trabalhamos a questão da origem dupla e o foco na identificação morfológica é muito restrito a cores de células, né? Como que essas células aparecem coradas para a gente, na verdade. Então, a parte distal da adenipófise, que é essa parte maior aqui, ó, ela vai ter basicamente células cromófobas, que vão ser pálidas, pouco coradas, né? E células cromófilas, que se diferenciam em acidófilas e basófilas, né? Que era exatamente isso que eu estava mostrando numa ampliação da parte distal aqui, certo?
As acidófilas coram de cor de rosa e as basófilas coram de roxo. Existe uma discussão grande se as células cromófilas estariam mais envolvidas com a questão de sustentação, de não serem células secretoras, ou ainda que são células cromófilas, acidófilas ou basófilas, que acabaram de liberar o produto, né? Essa dúvida existe e a gente não tem certeza disso, né? Porque ela não apresenta grãos de secreção e, consequentemente, eles não vão corar, porque eles não existem, né? Então, por isso que ela é uma célula que não tem afinidade por corante de forma mais específica, como as acidófilas, que ficam cor de rosa, e as basofílicas, que ficam arroxeadas, tá? A gente não pode esquecer de levar em consideração que, independente da forma como essas glândulas se organizam, elas têm tecido conjuntivo inserido nelas, e nesse conjuntivo uma grande quantidade de vasos sanguíneos, né? Que é exatamente onde esses hormônios vão ser despejados, né? Para serem conduzidos. Aqui no caso da adenipófise, as células acidófilas, elas são de dois tipos: as mamotróficas, que vão secretar a prolactina, e as somatotróficas, que vão liberar o hormônio do crescimento especificamente. A gente não consegue diferenciar essas duas glândulas na microscopia, tá? Convencional. A gente só vai conseguir saber se ela é mamotrófica e está liberando, trabalhando com a produção de prolactina, ou somatotrófica e trabalhando com a produção do hormônio do crescimento, se a gente fizer uma coloração especial para poder observar determinada proteína, determinada substância que existe naquela célula, seja no interior ou na membrana. Esse padrão de coloração, diferente da coloração convencional que a gente usa no dia a dia, é chamada uma coloração histoquímica, porque aí a gente tem certeza do componente químico evidenciado. O trabalho com as colorações histoquímicas são trabalhos que envolvem uma assertividade muito maior, né? Porque eles te dão certeza do componente químico evidenciado, né? Então, eu vou ter certeza que eu estou vendo a proteína X ou a proteína Y. Aí a gente consegue fazer a diferenciação entre células acidófilas mamotróficas ou acidófilas somatotróficas. A gente já havia comentado um pouco disso quando a gente falou de sistema imune, né? Que nas colorações rotineiras a gente não consegue saber se o linfócito é do tipo B ou do tipo T. Eu teria que fazer uma coloração especial para conseguir essa visualização, para conseguir esse tipo de visualização, né? Que aí eu consigo ter certeza do componente químico específico visualizado, tá? Então aqui, ó, elas são as células rosadas envolvidas com a liberação desses hormônios. É muito importante, gente, a gente ter essa clareza agora, porque vocês vão trabalhar com detalhamento o papel desses hormônios, o fluxo de liberação, todo o modelo de controle de secreção desses hormônios dentro da disciplina de fisiologia, que aí vão trabalhar com o entendimento do funcionamento do sistema imune. Desculpa, do sistema endócrino, tá? E aqui, na parte distal, a gente ainda tem também as células que são as basófilas ou basofílicas, né? Que vão estar coradas de roxo. Da mesma forma que entre as acidófilas a gente não diferencia uma da outra, aqui a gente também não consegue fazer essa distinção, não. E a gente tem basicamente 3 tipos de células consideradas basofílicas. As corticotróficas, que vão estar envolvidas com a liberação do CTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, né? Que vai fazer um controle significativo lá na atividade da adrenal, né? As gonadotróficas, que vão ser responsáveis por liberar os hormônios hipofisários que controlam as gônadas, né? Sempre essa ideia, tá? Que seria o FSH e o LH. E as tireotróficas, que vão estar envolvidas com a liberação do hormônio tireotrófico, que é o TSH, né? Que é quem vai controlar a atividade da glândula tireoide, basicamente, tá? Então,
A hipófise, ela é a gente costuma chamá-la de glândula mãe, com essa ideia de controle de outras glândulas, né? Esse é um papel importante dela e a gente trabalha sempre com a identificação dessas células via coloração. Na verdade, o sistema imune praticamente todo, muito adoro estar falando de sistema imune, gente, desculpa. O sistema endócrino praticamente todo, a gente vai trabalhar com essa identificação, que eu falo que é uma identificação muito pobre, né? Porque tem tanta coisa interessante dentro da morfologia para a gente perceber, mas nas glândulas endócrinas, o padrão de organização é muito discreto, a gente percebe muito pouco diferença entre cada uma delas, porque a diferença significativa está no tipo celular. E para a gente trabalhar a ideia de tipo celular, a gente tem que trabalhar com corante, né? Então fica uma identificação, na verdade, muito boa. Então, voltando aqui, nesse corte de hipófise que a gente está trabalhando, nesse plano transversal, né? Cortamos a hipófise nessa altura, é o que a gente está vendo aqui, e a parte distal representa essa maior parte do corte, né? A outra parte da adenohipófise presente lá no órgão, ela envolve esse pedaço aqui, ó, que é a parte rudimentar da adenohipófise, que a gente chama de parte intermédia, né? Que surgiu, na verdade, muito em função da presença dessa bolsa de Hartke aqui na hora do desenvolvimento embrionário, que o teto da cavidade oral fez essa projeção para a porção mais interna da região encefálica, né? E promoveu o aparecimento dessa cavidade. Inclusive, essa cavidade fica como um resquício, né? Nessa área, olha lá, uma fenda localizada exatamente nessa área, que é a porção que a gente considera intermédia da adenohipófise, tá? E essa porção intermédia da adenohipófise está aqui, a gente enxerga os restinhos dessa bolsa de Hartke aqui, que é exatamente representada por essas fendas, né? Mas o que a gente consegue identificar? Eu mostrei a imagem das células cromófobas aumentadas, mas da coloração é muito pálida, muito insuficiente para a gente perceber qualquer coisa, né? Aqui na parte intermédia, né, da adenohipófise, onde a gente vai ter o que a gente comentou, que é a fenda, né? A gente tem uma disposição um pouquinho diferente, né? Semelhante às células, né, dessa área, vão aparecer muito semelhantes à disposição que elas apresentam na tireoide, que é a formação daqueles folículos com colóide preservado no interior, né? E lateralmente, a gente em algum ponto vai encontrar exatamente aquela fenda, tá nessa área, tá nessa região, que é toda essa parte conhecida como intermédia da adenohipófise. As células que envolvem o folículo, né? Então aqui a gente tem um folículo representado com o colóide lá dentro dele. Aumentado aqui, ó, as células que envolvem são consideradas também células basofílicas, no final das contas, quando a gente faz uma coloração muito boa, né? Assim, uma coloração, como é que eu falo? Mais precisa, elas também tendem a ficar com o citoplasma um pouco mais arroxeado, por isso elas também acabam sendo consideradas células basófilas ou basofílicas, só que da parte intermédia da adenohipófise, né? Então são células diferentes, elas estão envolvidas com a participação do envoltório aí desse folículo, e o hormônio que elas vão liberar é o estimulante dos melanócitos, que é o MSH, né? Que a gente escuta falar muito pouco dele, mas depois, na hora que vocês forem estudar o papel, funcionamento do sistema endócrino, provavelmente isso vai ser citado.
Mas vocês lembram dos melanócitos que estão lá no nosso perfil corporal? Eles precisam produzir melanina seguindo um estímulo, né? Tem vários estímulos e um deles é a presença desse hormônio estimulante secretado via adenipófise, tá? A outra parte da adenipófise, então eu tenho voltado aqui nesse slide para a gente enxergar essa ideia anatômica dela aqui, para ficar mais fácil a gente entender. É a porção tuberal da hipófise, que na verdade é como se ela fosse um colar que está abraçando, envolvendo esse pedaço aqui, ó, da neurohipófise, que é o infundíbulo que mantém o hipotálamo associado a essa região da neurohipófise, tá? Então, essa parte tuberal é como se ela estivesse abraçando essa área do infundíbulo. Como que nós vamos enxergar essa porção aí da adenipófise, essa parte tuberal. Então, ali não existem células secretoras. A gente vai encontrar apenas a presença de células de sustentação dessa região glandular. É como se fosse um ponto de fixação dessa glândula nessa área. Então, a gente não vai ter a presença na parte tuberal de células secretoras, com a liberação, na verdade, de hormônios, né? Os hormônios vão ficar restritos a essa porção secretora da adenipófise, tá? E ela vem abraçando, então, essa área que é o infundíbulo da neurohipófise, onde também não tem célula secretora, certo? Que seria um ponto de conexão do hipotálamo à área de neurohipófise, né? A essa porção mais que a gente chama de porção nervosa da neurohipófise, tá? O infundíbulo também é uma área que a gente considera rudimentar, tá? Então, o que a gente tem que entender da neurohipófise? Então, na verdade, a neurohipófise, ela possui partes terminais de neurônios hipotalâmicos. Então, vamos entender isso naquele desenho lá, que eu acho que fica mais tranquilo. Os neurônios estão residindo aqui no hipotálamo, né, na área hipotalâmica, e o axônio deles transita pelo infundíbulo e a porção final desses neurônios, o botão axonal desses neurônios, está residindo nessa parte nervosa da neurohipófise. E esse produto de secreção desses neurônios vai cair na corrente sanguínea e vai ter um papel de controle de determinados órgãos e de determinadas funções do nosso corpo. Então, eles assumem um papel nervoso, eles assumem um papel endócrino, hormonal. E é dessa forma que a gente entende a neurohipófise, né? Então, os neurônios estão localizados na região hipotalâmica e o prolongamento desses neurônios, que corresponde ao axônio deles, vai transitar pelo infundíbulo e a ponta do axônio residindo aqui embaixo, dando origem à porção secretora dessa região da neurohipófise, né? Que é a parte nervosa da neurohipófise, tá? Então, a gente não vai ter uma célula secretora lá mesmo. O que a gente tem são as terminações axonais de células que a gente considera neuroendócrinas, porque, na verdade, são neurônios que estão liberando secreção que vai atingir a corrente sanguínea, trabalhando como hormônios.
hormônios. E esses são os 2 hormônios secretados, liberados por essas células, por esses botões axonais da parte nervosa da neurohipófise, tá? A ocitocina e o hormônio antidiurético, né? Basicamente, esses 2 hormônios. Vocês vão depois, lá na frente, ter a oportunidade de entender o papel deles no nosso organismo, né? A ocitocina com contrações de musculatura, né? As células mioepiteliais de vários locais se tornando-se contraídas a partir da liberação desse hormônio, né? Sistema urinário, né? Para impedir a liberação de água em grande quantidade do nosso corpo, né? Bloqueando a questão da desidratação, tá? E o infundíbulo, então, ele vai ser só essa área de transição aí entre hipotálamo e parte nervosa da adenipófise. Eu acabei esquecendo de falar dos pituícitos, né? Que na verdade são células de sustentação, que vão estar junto a esses axônios, botões axonais dos neurônios que vão despejar a secreção desses 2 hormônios, ocitocina e antidiurético, nessa área nervosa e na parte nervosa da neurohipófise, tá certo? Deixa eu ver se tem uma imagem. Tá? Tem. Então, essa região aqui, os pituícitos, e a gente consegue enxergar muito pouco do botão axonal, né? Na verdade, a gente consegue enxergar uma estrutura denominada corpo de Hering, ou os corpos de Hering, que na verdade são esses botões axonais, esses locais dessas terminações nervosas, cheios de produto de secreção, cheios dos hormônios que vão ser secretados. Muito vaso sanguíneo nessa área, né? Esses capilares aqui são as estruturas que vão receber essas substâncias liberadas por essas terminações axonais aí, tá? Fernanda, Oi. você pode repetir do infundíbulo? Ele faz parte dessa porção mais clara da neurohipófise? O infundíbulo é esse pedaço aqui, ó. Ele vai estar conectando o hipotálamo à parte nervosa da neurohipófise, tá? Porque o axônio, o corpo do axônio vai estar aqui em cima, no hipotálamo. E aí a gente vai ter o axônio transitando para o botão axonal, tá aqui, liberando o produto de secreção. Então, o infundíbulo é a parte da neurohipófise que faz a conexão da parte nervosa da neurohipófise com o hipotálamo. É por onde os axônios transitam, passam, para deixar o botão axonal aqui embaixo, onde vai acontecer a secreção. Esses botões axonais, eles tendem a residir próximo a capilares sanguíneos e, em função disso, rapidamente essa secreção da ocitocina e do hormônio antidiurético, né, do ADH, atinge especificamente esses vasos sanguíneos. Lá na anatomia, eu não sei se vocês já estão trabalhando isso lá, vocês vão aprender exatamente como é que é esse fluxo sanguíneo aqui, para entender de onde sai o sangue, para onde ele vai ser distribuído, o que vai rápido, o que demora, porque tem que circular grande parte do organismo, tá? Que a atuação de uma ocitocina é muito diferente da atuação de um FSH e de um LH, em termos de tempo de iniciar a atividade, né? Porque o fluxo sanguíneo é diferente, o vaso sanguíneo que recolhe aquela substância, aquele hormônio, está transitando de maneira diferente.
Ele vai sair de um lugar e vai dar uma volta gigantesca no corpo para depois passar perto da gônada, por exemplo. E lá na neurohipófise, ele saiu dali e imediatamente ele já está transitando numa área próxima ao local onde aqueles hormônios vão atuar. Então tem uma diferença, sim. Essa diferença vocês vão conseguir perceber lá na disciplina de anatomia, a hora que vocês trabalharem essa ideia da vascularização desses órgãos, né? Você entendeu o infundido? Então, é só essa parte de conexão. Entendi, professora. Ela tá em volta... Calma. A pars tuberalis tá envolvendo isso aí, não é isso? Sim, a parte tuberal, né, que é da adenohipófise, abraça o infundíbulo. Por quê? Deixa eu ver se vocês conseguem perceber essa ideia. A hipófise, ela tem duas áreas que tiveram origens distintas. Essa parte nervosa, ela está conectada ao hipotálamo. Então, ela não está solta no nosso organismo, existe uma conexão. Então, a parte nervosa está presa ao hipotálamo pelo infundíbulo. Então, ela fica, vamos imaginar que ela fica despencada lá dentro da cabeça da gente, assim. O hipotálamo está aqui e fica pendurado esse agregado de células, certo? A parte da adenohipófise surgiu de uma projeção do teto da cavidade oral. Ele subiu. E quando ele subiu, ele perdeu conexão com o teto da cavidade oral. Então, é um grupo de células que está lá dentro da nossa cabeça, mas que veio do teto da cavidade oral. E isso aí vai fixar onde? Então, a adenipófise, ela acaba se subdividindo em 3 áreas. Uma área que está agarrada na neurohipófise para essa questão da fixação, então a parte tuberal está abraçando o infundíbulo, meio com a ideia de uma proteção, né? Meio com a ideia de uma fixação, e depois a parte que é a parte distal, com um pedacinho rudimentar encaixando aqui, ó, exatamente no limite entre eles. Mas essa parte da adenipófise aqui está conectada à neurohipófise através da parte tuberal. É como se fosse um braço, uma mão, na verdade, vamos pensar em mão, que está se fixando na parte nervosa que já está presa ao hipotálamo, né? Então, você conecta essas duas áreas dessa forma, tá? Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? E secreção mesmo na adenipófise vai acontecer na parte maior dela, que é a parte mais estudada da adenipófise, né? Que é a parte distal, e pouca secreção, né? Não, a gente não pode falar que é menos importante, né? Mas o volume de secreção menor, um tipo de hormônio só sendo secretado aqui da parte intermédia. Bom, e na parte nervosa, a secreção está restrita à área que a gente chama de parte nervosa da neurohipófise, que a outra parte da neurohipófise é o infundíbulo, onde não tem célula secretora, certo? Quem que está de mão levantada aí? Bárbara. Sou eu. Aqui nessa parte do slide da neurohipófise, você fala que não tem célula secretora. Espera. Isso, você fala que não tem célula secretora. Mas, assim, tem uma parte da neurohipófise que vai armazenar e liberar esses hormônios. Como ela libera sem secretar? Sem célula secretora? Eu fiquei confusa com isso. É assim, a gente não vai encontrar na neurohipófise uma célula na íntegra lá que vai ser a responsável por secretar hormônio. O que a gente tem na neurohipófise é a ponta dos axônios do hipotálamo. Então, essa célula, ela não é uma célula originalmente residente ali. É só a ponta do axônio que está lá nesse local. Essa célula é do hipotálamo. Tá entendendo? Então O isso neurônio vai ser também
responsabilidade do hipotálamo, querendo ou não, porque ele está invadindo a neurohipófise. Tem controle, né? Olha só. O neurônio está localizado aqui no hipotálamo. Vou desenhar ele aqui só para a gente entender. Deixa eu apagar essa outra bagunça que eu tinha feito aqui. O neurônio está localizado aqui no hipotálamo. Aí ele tem o axônio que vai transitar pelo infundíbulo e a ponta do axônio fica aqui na parte nervosa da neurohipófise. E a secreção vai sair daqui. Então, essa célula não é uma célula residente originária ali da neurohipófise. Então, a gente não tem uma célula sozinha que mora aqui, que tem seu núcleo, todas as condições citoplasmáticas, produzindo e liberando secreção nesse ponto, tá? Vai existir um controle gigantesco, que é o controle hipotalâmico hipofisário, né? Na verdade, a gente, quando vocês forem estudar isso dentro da fisiologia, a gente acaba estudando tudo junto, porque é um controle muito significativo desses dois ambientes, né? A neurohipófise, a parte nervosa da neurohipófise só vai secretar se ela tiver totalmente enquadrada, né, ativada em conjunto com o hipotálamo. Fora isso, ela não consegue secretar. A produção do hormônio mesmo é lá no corpo do neurônio, que está residindo lá no hipotálamo, tá? Ah, prof, entendi agora. Obrigada, viu? Nada. Provavelmente vocês vão estudar isso um pouco melhor no semestre que vem, dentro da neuroanatomia, né? Para depois vocês conseguirem entender melhor isso na fisiologia. Porque no semestre que vem vocês já têm físio? Já temos, sim. Físio 1. Terceiro? Uhum. A físio 1 é todinha sistema nervoso, sistema endócrino. Então, no semestre que vem, vocês vão trabalhar tudo isso em termos de funcionamento, porque físio 1 é nervoso e endócrino. E depois a físio 2 é digestório, urinário, respiratório, tá? Os outros sistemas corporais, porque nervoso e endócrino é quem vai controlar tudo, né? Então, você precisa entender o funcionamento dele primeiro, para depois você entender o funcionamento, por exemplo, do sistema digestório, do sistema respiratório, do sistema urinário, porque o controle é feito nesse fluxo, tá? Ok? Ok. Vamos descer aqui. Olha aqui, ó, tá vendo? Então, o infundíbulo vai ser só a parte de ligação mesmo, de associação. O que eu estava mostrando aqui eram os corpos de Hering, né? O corpo de Hering, os corpos de Hering, nada são, na verdade, os botões axonais, porque quando eles apresentam a secreção da ocitocina, do ADH dentro deles, que não foi liberado ainda, a gente consegue enxergar uma coloração, né? A gente consegue perceber que existe uma secreção ali, tá? O que mais que a gente tem que falar aqui? Todo esse sistema, nós vamos precisar de pensar que tem que ter alguma coisa sustentando, né? E no caso da neurohipófise, a sustentação é feita por essas células que são consideradas células de sustentação, denominadas pituícitos, né? Elas são células muito parecidas lá com as células da glia, né? Porque são com núcleo, citoplasma e inúmeros prolongamentos, que vão ter um papel muito importante aí, meio que na questão da sustentação dos prolongamentos axonais, dos botões axonais, tá certo? Basicamente, sustentação. Do mesmo jeito que nas outras células da glia, a gente só consegue enxergar o núcleo, né?
É interessante a gente pensar, gente, quando a gente fala que não tem célula secretora na porção nervosa da neurohipófise, é porque nós não vamos encontrar uma estrutura celular real, né? Nós vamos ter uma região que tem a secreção lá dentro, mas cadê o núcleo? Não vai existir, porque o núcleo vai estar onde? No neurônio, no corpo do neurônio, que está localizado exatamente lá no hipotálamo, tá? Aqui um resuminho, né? Depois vocês vão estudar isso com muito mais detalhamento lá na fisiologia e vão entender o papel de cada um desses hormônios, como que é o controle, né? Mas aqui, ó, a gente pode perceber a presença de todos esses hormônios, ó, da neurohipófise, ocitocina e o hormônio antidiurético, né? Das células da região que a gente chama da adenipófise, né? A gente vai ter lá a prolactina, o hormônio do crescimento, liberado pelas células acidófilas, e os outros FSH, o ACTH, o TSH, o LH, liberados pelas células basofílicas, né? Aqui eles nem colocaram o hormônio controlador dos melanócitos, né? Porque é aquilo que eu falei, é tão discreto essa liberação, é tão pequeno, não é que tem pouca importância, é que quando você cita os mais comuns, os mais importantes, o de volume de controle mais intenso, né? Tá? A segunda glândula do sistema endócrino, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, é a pineal, que vocês também vão ver na anatomia, muita coisa dela no semestre que vem, né? Ela está subdividida em 2 lóbulos e a gente vai ter, na verdade, 2 tipos celulares. Os pinealócitos, que são responsáveis pelo produto de secreção aí da glândula pineal, né? E os astrócitos, que são células da glia envolvidas com sustentação também, né? A areia cerebral, na verdade, é um acúmulo iônico que aparece, existe muita dúvida de como esse acúmulo iônico de íons aparece aí na área da pineal, mas ela é muito importante, muito usada nos exames de imagem para você conseguir localizar determinados pontos nesses exames de imagem. Então, porque a areia cerebral, por ser acúmulo iônico, ela é fácil de identificar nos exames de uma maneira geral. Provavelmente vocês vão falar mais disso aí nas disciplinas mais para frente, para entender essa visualização desse tipo de apoio, né, de exame de apoio aí para vocês, tá? O que chama atenção aqui para a gente, na verdade, o que interessa são os pinealócitos, para a gente citar o tipo de hormônio que é envolvido, que a pineal produz, na verdade, né? O tipo de substância que ela produz são os pinealócitos os responsáveis por essa secreção, e essa substância é a melatonina, que hoje é muito citada, muito comentada, e que vocês vão ter a oportunidade de fazer uma discussão maior com a professora de fisiologia lá, quando forem trabalhar a ideia de controle, né? A gente sabe que a melatonina está diretamente relacionada à questão do controle de ritmo circadiano, né? E a ação dessas células muito envolvida com esse tipo de controle também, né? Ela não vai secretar em qualquer momento, de qualquer jeito, em qualquer hora, né? Então, existe um controle de como ela libera e, a partir da liberação dela, a ação do hormônio para fazer
essa atividade no ritmo circadiano do nosso corpo mesmo, né? Quando que as nossas células vão trabalhar de forma X, de forma Y, com uma atividade mais intensa, mais reduzida, né? E esse controle, ele traz um ganho muito significativo para o organismo como um todo, né? A gente sabe, por exemplo, que a melatonina, né? Ela participa do controle e da atividade de outras glândulas corporais, né? Porque a gente faz uma associação muito direta dessa substância com o dormir apenas, né? Mas não é só com o dormir que é importante, porque essa associação direta com o dormir está participando de um controle do ritmo que a gente chama de circadiano e, consequentemente, da liberação por outras células de outros hormônios que vão controlar a atividade do nosso corpo como um todo. Vale a pena citar o cortisol, liberado lá por uma área da adrenal, né? Que, dependendo do ritmo de atividade corporal, a gente vai liberar mais ou menos, e isso vai ter um impacto muito significativo em diversas ações. O que está acontecendo? Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó, que nós estamos enxergando é a areia cerebral, tá? Essa área mais escura, né, esse mais corado aqui, é exatamente o lugar de acúmulo iônico que a gente tem nessa região, né? Isso marca no exame de imagem de forma muito significativa, tá? Os astrócitos comparados aos pinealócitos têm um núcleo menor, apesar do astrócito ser uma célula que tem o maior núcleo em termos de tamanho de células da glia, aqui na hora que a gente vai falar do pinealócito, o núcleo dele é maior e a diferenciação na altura de glândula pineal, ela se dá basicamente por essa distinção desse tamanho, porque em termos de densidade, ela não é muito real, né? Tá? Então, os pinealócitos envolvidos com secreção do hormônio que a gente chama melatonina. Eu não sei se vocês em alguma disciplina já fizeram algum trabalho ou comentaram alguma coisa de melatonina ou tiveram já curiosidade de fazer a leitura a respeito dessa substância. Tem muita coisa interessante rodando aí, né? Muitos médicos indicam, fazem tratamentos já com alguns controles usando esse tipo de substância, né? E algumas pessoas fazem uso com o objetivo de facilitar ou melhorar a condição de sono, né? Durante uns anos aí para trás, eles trabalharam com a ideia do uso de uma quantidade mais elevada de melatonina. Existem alguns trabalhos falando da proteção do nosso corpo em relação às células cancerígenas, com dosagens mais altas de volume circulante de melatonina mais alto, né? Mas depois não saiu mais nada a respeito disso, não. Então, eu sinceramente não sei comentar com vocês se eles prosseguiram nesses estudos ou eles interromperam, porque a dosagem para atingir esse tipo de efeito, né, de bloqueio, de proteção com relação às células cancerígenas, era muito alto, muito mais alto do que a condição natural que a gente tem. A gente sabe que com o envelhecimento,
né? O volume de melatonina secretado pela glândula pineal reduz, né? E a gente não pode desconsiderar que na espécie humana o nosso envelhecimento inicia por volta dos 30, 35 anos, né? Então, a dificuldade relacionada ao dormir do indivíduo mais velho, ela está muito atrelada a esse volume secretado de melatonina, tá? A outra glândula, oi. Antes de você começar rapidinho a tireoide, eu fiquei em dúvida nessa areia cerebral que você falou que tem um acúmulo iônico. Qual o papel dele mesmo? Você pode repetir para mim, por favor? Eu falei que a gente não sabe, né? A gente não sabe nem como forma, nem para que serve. A gente acaba usando a areia cerebral por ela ter uma diferença de intensidade muito significativa quando faz exames de imagem para identificar a posição da pineal. E a partir dessa posição a gente consegue localizar outras estruturas nos exames de imagem, né? Então ela tem um uso prático muito importante, mas para que ela serve na glândula em si e como que se forma a gente não conhece, né? Ah, tá. Obrigada, prof. Fernanda, uma vez a Andrea falou que à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem menos necessidade de sono. Tem a ver com a melatonina? Tem a ver com essa produção, com esse controle, né? Atividade celular, recuperação celular, o trabalho das nossas células é reduzido, né? Então, o volume de proteína que vai ser produzido é muito menor. Várias células trabalham em função do ritmo circadiano, né? Trabalham um volume X durante o dia, um volume Y durante a noite, né? No estado de repouso, tá? Então, tem esse controle, essa relação muito direta aí. Quem que dá a fisiologia? Quem tá dando fisiologia é a Andrea mesmo, né? É a Andrea. No semestre que vem vocês vão ter a oportunidade de detalhar mais isso com ela. Certo? Vamos prosseguir aqui? Certinho. Então vamos lá. A tireoide é outra Prof, glândula. você sumiu. O quê? Você desligou sua câmera? Não. Desligou. Não sei se é só pra mim, mas só tá a sua foto aqui agora. Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Eu não encostei nada. Tem hora que esse treco pira mesmo. Então, olha só. A outra, pode ser que eu tenha esbarrado sem querer aqui, gente, porque meu slide está em si, tá pegando um pedaço grande da tela, sabe? Não sei. Mas eu não encostei nada, não, que eu tenha percebido. A gente tem uma outra glândula no nosso corpo que tem um papel impactante aí, né? A atividade dela. Vocês também lá na fisiologia vão estudar com mais detalhamento, mas a tireoide a gente conhece já desde cedo, que a gente fala da atividade desses hormônios, relacionado basicamente à atividade celular, né? Controle de metabolismo de atividade celular. Essa glândula, na verdade, a gente já teve a oportunidade de observar quando estudamos no semestre passado, dentro da morfologia, os tipos de glândulas epiteliais, né? Porque ela é o exemplo mais clássico que a gente tem de glândula endócrina folicular ou vesicular, né? Hoje a gente vai comentar que além das células que envolvem os folículos, a gente vai ter algumas células localizadas entre os folículos que também tem um papel importante na questão de produção de hormônio, né? Eu já vou aproveitar e mostrar as paratireoides que estão acopladas à tireoide aqui, né? A porção mais dorsal dela. E a glândula tireoide maior aí, né? Com corte histológico, a gente consegue perceber o tipo de disposição das células dessa glândula
E a gente considera a presença de formação do que a gente chama de folículos ou vesículas, que são essas estruturas arredondadas que surgem pela disposição das células mesmo, né? Então, as próprias células da tireoide, vamos ampliar aqui, ó, os tireócitos, eles formam, através da sua disposição, estruturas que são mais ou menos esféricas e mostram-se preenchidas pelo coloide ou pré-hormônio, né? O hormônio já fica praticamente pronto, guardado dentro desses folículos, e quando essa glândula é estimulada a liberar o hormônio dela, né? Ela tem um processo de modificação desse material guardado aqui dentro e liberação dos hormônios da própria glândula, que são basicamente o T3 e o T4, né? A tireoglobulina, ela está guardada aqui dentro, né? O pré-hormônio, que a gente chama mais comumente, o coloide, preenchendo cada uma dessas vesículas ou folículos, tá? A gente não tem só o T3 e o T4 liberado pela glândula tireoide, e a gente também não tem só essas células secretoras presentes na tireoide. Entre os folículos, a gente tem disperso no meio do tecido conjuntivo, eventualmente grupos de células, elas são maiores e mais claras, né? E são chamadas de células C da tireoide ou intersticiais, porque elas estão localizadas exatamente no interstício dessa área, no tecido conjuntivo disperso entre esses folículos ou vesículas. Essas células são responsáveis pela secreção do que a gente chama de calcitonina, né, que é o outro hormônio liberado pela tireoide, tá? Então, aqui, os folículos tireoidianos e aqui as células interfoliculares ou parafoliculares, que estão, na verdade, localizadas entre os folículos e diretamente envolvidas com a produção da calcitonina, certo? É basicamente isso em termos morfológicos que a gente tem lá na tireoide. É uma glândula muito estudada, né, gente? O papel desses hormônios é muito significativo no funcionamento do corpo como um todo, né? E são glândulas muito... A glândula tireoide é uma glândula muito sensível a diversos controles, né? Exatamente porque o hormônio que controla essa glândula, ele é liberado pela hipófise, que também vivencia um controle hormonal e nervoso e de feedback positivo e negativo relacionado aos próprios hormônios secretados, né? Então, na tireoide, é muito fácil da gente entender esse caminho, porque é só o hormônio ativador da tireoide, que é o TSH, liberado lá pela própria hipófise, né? Quando ele cai na corrente sanguínea e atua lá na tireoide, ele estimula a tireoide a liberar o T3 e o T4. Concentração de hormônio aumentada na corrente sanguínea inibe a secreção pela própria hipófise da liberação de TSH. Então, diminui a liberação de TSH pela hipófise. O que vai acontecer? Consequentemente, a tireoide para de receber o estímulo e para de secretar o T3 e o T4. O T3 e o T4 diminuem na corrente sanguínea. E esse é o estímulo para que a hipófise volte a liberar o TSH. Então, vocês vão entender esses fluxos lá na disciplina de fisiologia. Às vezes aparecem substâncias ativadoras e substâncias inibidoras nesse meio desse caminho, mas a gente sabe que a condição emocional tem um papel significativo nisso aí, né? Inclusive em relação à liberação do TSH, que controla especificamente a liberação dos hormônios tireoidianos, né? O T3 e o T4, basicamente, tá?
Essa condição emocional, ela fica mais gritante ainda quando o indivíduo já apresenta uma disfunção dessa glândula, seja um hipertiroidismo ou um hipotiroidismo, né? Por motivo qualquer, seja um motivo de autoimunidade, um motivo de controle endócrino próprio, né? Ou mesmo do próprio sistema nervoso, tá? É muito comum a tireoidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune, e associado a ela, geralmente, a gente tem uma condição de hipotireoidismo, né, e o controle de difícil ação, né, de regular com dificuldade, tá? É uma doença inflamatória, né, que leva a um processo inflamatório significativo e a liberação de várias substâncias inflamatórias no corpo como um todo, né? Mas isso aí vocês vão estudar lá nas disciplinas subsequentes, basicamente, na patologia. Vocês conseguem perceber, deixa eu ver se tem algum corte melhor aqui, as células C, tá muito bom aqui não. Aqui tá um pouco melhor, ó. Ela tá entre os folículos, então essas células aqui são as foliculares, e entre os folículos a gente vai encontrar as células que são maiores e mais claras, fáceis, de fácil identificação. Aqui é que o corte não pegou um lugar muito bom, não. Que elas estão aqui, ó. Essa é uma célula C. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ver se vocês conseguem perceber a presença dela aqui, ó. Tem mais, ó. Elas têm um citoplasma mais claro, tá vendo aqui um grupinho, ó. Localizadas sempre entre os folículos, tá? Calcitonina, né? Controle da calcemia. Quantidade de cálcio na corrente sanguínea. E ela atua junto com as paratireoides, né, gente? Essa glândula, ela trabalha muito em conjunto com a outra glândula, que é a paratireoide. Que diferente da glândula tireoide, que é uma glândula epitelial, endócrina, folicular, a gente tem a paratireoide, na verdade, as paratireoides, 4 acopladas exatamente aqui na tireoide, 2 superiores e 2 inferiores, com um padrão cordonal. Eu não sei se vocês lembram que glândulas endócrinas, né, epiteliais, a gente faz a classificação usando apenas um critério, um subcritério, que é a disposição das células. Essas células surgiram por projeções do epitélio de revestimento, de algum local de epitélio de revestimento, né? E que no final das contas perderam conexão com esse epitélio que as origina. E a disposição da paratireoide é uma disposição cordonal, diferente da tireoide, que é uma disposição folicular, né? E aqui a gente tem cordões totalmente irregulares de células. A gente acaba deixando de usar esse nome de cordonal em função da visualização de uma massa de células, né? A paratireoide é uma glândula diretamente envolvida com a secreção de um outro hormônio no corpo, que é o paratormônio, que também está relacionado à concentração de cálcio, né? A armazenar o cálcio no tecido ósseo, basicamente, diminuindo a sua concentração aí na corrente sanguínea, né? Esse controle é um controle muito íntimo e direto, tá? Então, na verdade, a gente precisa
da calcitonina e do paratormônio aqui para atingir um controle perfeito dessa concentração de cálcio no nosso corpo. Eu acho que vale a pena chamar a atenção, vocês já devem ter trabalhado isso em outras disciplinas, que na espécie humana, até aproximadamente os 18 anos, é que a gente consegue aumentar o percentual de cálcio no nosso corpo. A partir daí, o trabalho é feito só com manutenção, né? Então, se eu gasto muito, utilizo muito, retiro muito, eu preciso repor aquilo ali para atingir um nível de reposição, né? E não para atingir um nível de acumular mais. Por isso a importância do uso de substâncias que apresentam uma grande concentração de cálcio ou uma quantidade de cálcio suficiente para o organismo até o final da adolescência, né? Que é o momento que o organismo ainda consegue trazer o cálcio para ele em termos de armazenamento, porque depois disso a gente trabalha apenas com a ideia manutenção. E é em função desse pensamento que a gente não consegue melhorar, por exemplo, de uma osteoporose. Você consegue bloquear o avanço, né? Porque se você tirou o cálcio armazenado, você não consegue devolver para aquele local, né? Você só consegue fazer a ideia da manutenção. Perdeu, está perdido. Você não consegue repor e aumentar essa concentração aí, né? Então, a atividade física ela tem um papel importantíssimo nisso, porque os seus tecidos, principalmente o ósseo, que é de onde a gente tira o cálcio armazenado, com a atividade física, ele tem trabalho, ele tem função, né? E aí ele doa com menos facilidade o cálcio para outras funções corporais. Então, você não perde o cálcio armazenado, né? A ideia da presença da atividade física é muito importante aí com esse viés, tá? Fernanda, você ficou muda. Nossa, tá muda. Microfone tá mutado. Ela sumiu também. É que ela ainda tá, Ana. Ai, tá na internet. Foi mal, galera. Mas ainda tá mutado? Ainda tá mutado. Ah, não. Então tá bom. Para você, o microfone tá aberto, Fernanda? Que esquisito. Para mim, o microfone está o tempo inteiro aberto, gente. Agora abriu. Voltou. Agora voltou. Vai engraçado. O microfone, para mim, não ficou nada fechado. Hora nenhuma. Então, vamos continuar aqui. Tem uma coisa que é importante a gente... Tá normal, gente? Agora Tá, tá. professora. Tem uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, que é o seguinte: muitas cirurgias, né, que envolvem a retirada da tireoide, as paratireoides vão embora junto, né? E é muito comum dosar o hormônio T3, T4 nessas pessoas. A gente sabe que ele vai dar baixo, porque tirou a tireoide, né? E aí você faz a reposição de quem? De T3, T4, né? Repõe os hormônios da tireoide, né? E ninguém lembra de paratireoide nessa história. E aí, na hora que você assusta, você está com um percentual de cálcio muito reduzido que impacta, inclusive, em atividade muscular, né? Alguns pacientes entram num quadro de atividade muscular comprometida em função de concentração de cálcio
em função de não reposição de paratormônio, né? Porque tirou a tireoide, paratireoide foi junto, nem sempre ela é retirada, mas eventualmente é retirada, e a consequência disso Ficou muda de Mutou de novo. novo. De novo.
Voltou, mas está mutada, Fernanda. Fez diferença? Consegui te ouvir, aí o microfone mutou de novo.